Olá, cursistas! Hoje a gente vai falar sobre manutenção básica. E nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre como desmontar o computador de uma maneira correta e alguns cuidados que a gente tem que ter ao manusear as peças do computador. Nesta aula a gente vai começar falando sobre alguns cuidados na hora da desmontagem de um computador, por ser alguns componentes eletrônicos e muitos parafusos e muitas peças sensíveis. A gente tem que ter alguns cuidados. Um dos cuidados que a gente vai falar é os tipos de ferramentas que a gente deve usar durante essa tarefa de montagem e desmontagem do computador. Também de alguns cuidados na hora da desmontagem do computador. Por exemplo, a gente pode adiantar aqui. E como sugestão, a gente tem um roteiro de desmontagem, ou seja, você pode, não é uma regra, mas aí é uma questão de boas práticas e algumas recomendações que você pode seguir na hora de for desmontar um computador, seguindo uma certa sequência lógica que facilita você organizar seu espaço e realizar um trabalho bem feito. Então a gente vai começar desde remoção do parafuso do gabinete, a parte mais externa do computador, e como a gente vai tirando os componentes internos, prestando atenção no onde ele é anexado à placa-mãe, como tirar os parafusos, esse tipo de detalhes. Como remover o cooler, o processador, discos rígidos, unidade CD, DVD, desparafusar a placa-mãe do gabinete, prestar atenção naqueles botões do gabinete, o painel frontal e várias outras coisas aí a gente vai falar durante essa aula. E vai ter uma demonstração. Ao final da aula, a parte dessa parte introdutória, a gente vai mostrar um vídeo que eu mesmo montei quando estava desmontando um computador, explicando cada passo que foi feito, como foi removida a peça, e vocês vão acompanhar. Cuidado na desmontagem de um computador. Então aqui a gente citou alguns cuidados que devem ser tomados na hora de desmontar um computador. Por exemplo, desligar o computador da energia durante a desmontagem. É uma boa prática com quase tudo que envolve energia elétrica, eletrônica. Quando você for fazer a manutenção, o ideal é que seja desligado da tomada para você não ter nenhum risco de choque ou de queima dos equipamentos das peças que estiver sendo utilizadas. Outro cuidado é desconectar todos os cabos externos do gabinete antes da desmontagem. Normalmente o computador está sobre algum lugar, e se você fazer a manutenção, por exemplo, você pode desconectar do gabinete o teclado, o mouse, cabo de rede, a própria tomada elétrica e o monitor, para evitar que quando você for mexer, você vai ter que mudar de local para um lugar mais amplo, que é a próxima dica. Você não tem o risco de puxar e algum cabo preso e vir derrubar os outros componentes e vir quebrar. Por exemplo, se você puxar o computador e ele estiver ligado na tomada, o estabilizador vai cair, você pode ter o risco de deixar o monitor cair. O ideal é que antes da gente abrir o gabinete, de fato a gente tem que desmontar verificar todos os cabos e desconectar. Utilizar uma superfície plana e adequada para a tarefa de desmontagem. É justamente para você ter acesso melhor às peças e ao interior do computador. O ideal é que você utilize uma superfície plana, uma mesa ou algum espaço assim que você tenha condição de retirar as peças, acessar as peças de uma forma mais tranquila. E normalmente a gente faz com o computador deitado, uma posição horizontal. Então, outro cuidado que a gente recomenda aqui é quanto o manuseio das peças. Provavelmente na matéria de eletrônica básica, aí vocês viram o conceito de energia estática, que boa parte das pessoas tem aquele choque que a gente sofre numa porta, de um carro, na geladeira, esse tipo de coisa. Essa descarga elétrica, se a gente tiver contato com algumas peças do computador que são mais sensíveis, ele vai queimar, estragar a peça. Uma dessas peças pode ser a memória, o processador, alguma coisa que tem aquele circuito eletrônico. A gente não pode tocar diretamente naquela peça, então a gente tem que segurar pela outra extremidade. Então, um cuidado que a gente tem que ter é não tocar diretamente nos circuitos tanto da placa-mãe quanto dos pentes de memória, por exemplo.
E uma recomendação, se for possível, você utilizar uma pulseira anti-estática, que aí você consegue descarregar essa energia estática antes de tocar nas peças e assim você não vai estragar o componente. E prestar atenção aos parafusos de cada peça. A gente vai ter até uma imagem depois mostrando qual é o tipo de parafuso normalmente encontrado num computador e para qual o dispositivo ele é aplicado. Você tem um tipo de parafuso para a placa-mãe, outro para o lado de fora do gabinete, outro para segurar o HD, o drive CD e a chave apropriada. A maioria dos componentes são feitos para usar aquela chave Phillips, mas alguns você pode precisar de outro tipo de chave, de outra ferramenta. Ó, com relação aos parafusos, a gente tem essa imagem aí que mostra alguns dos principais que a gente encontra. Você tem essa rosca de base, você tem esse parafuso para fixação de HD, drive CD, etc. Outro aí, parafuso para fixação de laterais do gabinete, que ele é um pouco maior. Parafuso para alguns tipos de cooler ou ventoinhas. E parafuso para fixação da placa-mãe, drive de disquete. E algum parafuso mica com fixação da placa-mãe. Essa mica aí é uma borrachinha, uma rosca, justamente para não ter o contato direto do circuito da cabeça do parafuso com a superfície da placa-mãe. Ainda falando sobre os cuidados da desmontagem, algumas ferramentas que um técnico de montagem e manutenção de computadores provavelmente precisa. Então, você tem um kit de ferramentas, que vai ter um conjunto de parafusos, chaves de fenda, tudo nesse kit. Alguns lá para te ajudar, alguma pinça para te ajudar a remover um jumper, por exemplo, ou outro tipo de pinça aí que você consegue pegar um parafuso muito pequeno. No linha 2 aí é um spray limpa contato. Como a gente está falando que a gente tem muito problema, muitos circuitos eletrônicos dentro da placa, na placa-mãe e até no pente de memória, nos componentes em geral, às vezes a gente tem aquele problema que a gente escuta que é um mau contato. Às vezes é causado por acúmulo de sujeira nos circuitos. Então, como a gente não pode ter contato diretamente com a energia estática, esse tipo de coisa, a gente pode usar essas ferramentas, esse spray, por exemplo, limpa o contato, que ajuda a remover essas impurezas aí dos circuitos. Cabos são os cabos de alimentação, cabo de dados, cabo USB, os cabos que a gente precisa para ligar o dispositivo, por exemplo, um HD, a placa-mãe, o drive CD, a placa-mãe e por aí vai. E um cabo de força também para alimentação da tomada. Esse 4 seria um alicate para crimpagem. Crimpagem é para montar aqueles cabos de rede, por exemplo, a gente precisa na internet e tal. E o 5 seria um multímetro, que é justamente como a gente trata de componente eletrônico, a gente pode tentar verificar as propriedades eletrônicas dos componentes, a voltagem de entrada, de saída, a resistência. Normalmente a gente pode tentar na saída da fonte para ver se a fonte realmente está saindo a amperagem que ela precisa, a voltagem que ela está utilizando e esse tipo de ferramenta. A gente vai falar sobre um roteiro sugerido de desmontagem, uma ordem sugerida para a gente desmontar um computador. Não precisa ser seguido à risca, mas é de acordo com os cuidados que a gente definiu antes. A gente vai seguir aqui uma possível sequência de desmontar o computador. Primeiro a gente desconecta o cabo de energia, como já viu os perigos de tomar choque ou queimar algum componente quando você tiver o computador ligado. Desconectar todos os cabos externos do gabinete na desmontagem, principalmente do monitor, de rede, que o pessoal esquece muito, teclado e mouse. E uma vez isso, a gente já pode retirar as tampas do gabinete. Aí a gente vai ter acesso aos componentes que estão lá dentro. Então o que a gente recomenda primeiro seria desconectar todos os cabos que estão ligados à fonte de alimentação, ligados aos componentes internos. Então a gente vai pegar aquele cabo lá que sai da fonte que liga na placa-mãe, removê-lo, a parte de alimentação do dispositivo, do HD, do drive CD. A gente pode remover a fonte. Outra coisa que a gente pode tirar seria os outros componentes que são anexados à placa-mãe. Então a gente pode tirar, por exemplo, os pentes de memória, colocar retirados com cuidado.
prestando atenção que a maioria das placas-mães existem umas travinhas laterais que prendem o pente de memória ao slot, então a gente tem que remover essas, pôr na posição de destravar antes de puxar o pente de memória. E aí vai parafusar as unidades CD, HD, placa de expansão se tiver, que seja, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de rede, a gente vai remover isso e partir para a placa-mãe de fato. Queria finalmente remoção da placa-mãe, do cooler e do processador. Esses itens necessitam muito cuidado por ser dispositivos mais caros e mais sensíveis do computador. Então, o cooler tem alguns que são mais tranquilos de tirar, outros parafusos são bem chatos, vamos dizer assim. Aí, a gente também precisa, a placa-mãe é parafusada em muitas partes, então não é só igual aos outros dispositivos que a gente só tem 2 ou 4 parafusos no máximo, a placa-mãe tem vários, então a gente tem que olhar mesmo lá se não tem nenhum parafuso ainda antes de tentar puxar a placa-mãe, você pode vir a danificá-lo. Como explicado, outro componente bastante sensível é o processador. Então, depois de você ter desparafusado a placa-mãe, mas deixado ela no gabinete ainda, por exemplo, e ter removido o cooler, você vai ter que refazer a retirada do processador. Também o processador, existe alguns modelos que ele tem uma chave lateral, uma alavanca que você puxa para poder liberar, para você poder retirar o processador. E na hora de colocar, que a gente vai ver depois na hora de manutenção, a gente tem que tomar cuidado que o computador no processador tem um pininho de identificação. São essas bolinhas aí que a gente pode ver na figura, e uma setinha. Um aí identifica o pino 1, que é a posição correta quando você vai encaixar no socket. Você tem que ter uma posição correta, respeitando o desenho lá do pino 1 com a posição do pino 1 no socket, para evitar que você tente encaixar de forma incorreta e acaba, se forçar um pouquinho, você acaba empenando os outros pinos do processador e acaba queimando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ainda com relação à placa-mãe, além da quantidade de parafusos que são muitos, a gente tem que ver a questão do cooler, e uma coisa que a gente sempre apanha, vamos dizer assim, é a questão dos jumpers do painel frontal. As placas mais modernas, existe uma tabelinha identificando onde fica qual jumper. O que seria esse jumper? É justamente aquele botão do gabinete que você usa para ligar o computador, aquele LEDzinho que informa se o computador está ligado, quando você aperta o botão de reset tem uma luzinha, quando o HD está funcionando tem um LED de atividade. Então são esses LEDs e esses botões que esse painel precisa ser ligado à placa-mãe. Então você tem que prestar atenção se na própria placa-mãe tem ilustração. Caso não tenha, você tem que ver como está disposto antes de você desmontar. Recomendo que anote no papel, porque quando você tiver que montar, você tem que colocar na mesma posição, para não ter o risco de esquecer e ligar incorretamente. E a questão da placa-mãe também, depois de você parafusar tudo, remover fonte, remover tarja CD, HD, disquete, tudo que poderia atrapalhar na hora que você vai puxar o gabinete, tirar do gabinete, aí você vai pegar a placa-mãe com muito cuidado, evitando pegar nos circuitos dela, e retirar do gabinete e colocar na superfície plana lá para não ter problema. A questão é justamente que se a gente sair batendo em todos, pode ser que venha estragar, danificar a placa, que é o principal componente do computador. Se tiver algum problema na placa-mãe, é até complicado você conseguir identificar exatamente onde foi. Aí você tem que ter um conhecimento maior de eletrônica, que aí ou o computador nem liga ou vai ficar desligando automaticamente. Toda vez que vai fechar um curto, ele acaba desligando e você não sabe exatamente qual componente está com defeito. Pode ser que seja a própria placa-mãe. Então, a seguir, galera, a gente já comentou um pouquinho sobre os cuidados que a gente deve tomar, e a seguir eu vou mostrar um vídeo que eu fiz da gente desmontando o computador, explicando cada peça. Vamos lá, pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula aqui de como desmontar um computador. Vou pegar esse computador aqui como exemplo.
e vão desmontá-lo. Inicialmente vamos ver o que tem dentro dele. Para facilitar, o computador aqui tem esses 4 parafusos. Para ver o que a gente tem dentro, inicialmente a gente acaba tirando só essa parte externa aqui, do que precisa. O lado oposto de onde ficam os conectores. Que aqui a gente vai ter aquele acesso aberto à placa-mãe e todos os dispositivos que tem aqui dentro. Então, vamos lá. Para a gente ter melhor espaço para mexer, a gente deita o computador nessa posição. Como podemos ver aqui, esse HD é do tipo SATA, que usa esse cabo vermelho. A gente tem aqui o drive de CD, usa tipo IDE. Podemos ver aqui, vou remover o cabo do HD aqui, o cabo de dados, e veremos que a gente tem 4 entradas SATA nessa placa-mãe. Aqui podemos ver a bateria, 2 slots aqui da memória e apenas um IDE, que nesse caso está sendo utilizado pelo drive de CD. Temos aqui também, nas placas PCI, uma placa de fax modem, aqui atrás a gente tem a parte dos conectores de áudio, placa de rede, 4 portas USB, conector do monitor, porta paralela LPT1 da impressora, porta serial, mouse e teclado. E a fonte que contém a entrada da fonte, que é onde você liga o cabo de energia na tomada, e uma fonte de saída. A gente pode ligar a partir da fonte um monitor, por exemplo. Temos aqui a fonte, processador. Nesse gabinete a gente tem um cooler a mais para poder ventilar a máquina. Temos essa placa-mãe aqui modificada pela Positivo, né? POS MI 945AA. Aí nessa aula a gente vai fazer a desmontagem. Alguns conectores são fáceis. Se a gente desconectar o HD, a gente remove os parafusos, remove aqui esse cabo de dados do SATA e o cabo da fonte de alimentação do SATA. No caso do IDE, a alimentação é dessa forma e o cabo utilizado é esse cabo IDE. E alguns, eles, para o cabo não ficar solto na placa, usam algumas braçadeiras aqui. No caso, se a gente for fazer a desmontagem, tem que remover essa braçadeira. Aqui nesse ponto a gente tem o cabo da fonte que liga na placa-mãe, fonte de alimentação. Então, pela imagem
para facilitar e evitar conexão incorreta, existem algumas setas direcionais aqui para ver qual a posição que o conector que os conectores têm que estar ligados à placa-mãe. Por se tratar de uma fonte ATX, ela tem uma quantidade maior de conectores aqui. Então, para poder facilitar isso, eles usam essa coordenada para a gente não ligar errado. Existe um gancho aqui que a gente tem que pressionar para poder conseguir tirar, desconectar da placa. A gente pode tirar aos poucos aqui. Pronto, começando a desconectar a placa-mãe. Temos o conector aqui que liga da fonte para a alimentação do cooler, também na placa-mãe. Na placa-mãe tem um desenho chamado CPU fan, que é justamente isso. É o fan seria a tradução para ventoinha da CPU. Então a gente pode remover aqui. O que a gente tem que tomar mais cuidado é com relação aos LEDs do painel, que ligam, por exemplo, o botão de ligar, a luz do HD e esses outros do painel frontal, que são, a gente pode seguir aqui, são esses cabinhos aqui que ligam justamente o botão de ligar do gabinete, a luz de detecção que o seu HD está ligado e demais conectores. A gente existe também alguns painéis para USB, mas inicialmente a preocupação nossa é com o botão de ligar. Nesse gabinete específico não tem o botão de reset. O drive CD aqui fica escondido, no caso tem espaço para mais baias, mas não são utilizados, apenas o drive CD tem aqui. Então a gente tem que tomar cuidado antes de desmontar. É recomendado que se anote a posição de cada jumper desse, em qual posição que ele está encaixado na placa, porque quando a gente for montar novamente a gente precisa ligar no lugar correto, senão não vai funcionar. Por exemplo, esse mais grosso aqui fica naquela última posição lá da placa. Se eu retirá-lo aqui, HD áudio, ou seja, isso aqui está interligado ao sistema de som da placa. E fica ligado a iluminação aqui não está muito boa, mas tentar chegar o mais próximo possível. Então nessa caixinha aqui iremos ligar o HD áudio. Outro painel aqui importante está aqui. Essa parte de cima, vamos removê-la aqui. E tá ligado a
a gente pode ver aqui VCC, USB 2 menos, USB mais, GND e Shield. Essa aqui, esse bloco todo é para ligar ao USB frontal da porta lá. É o positivo, o negativo do USB, o terra e o da corrente. A outra aqui, logamente abaixo dela, é para ligar, vamos descobrir aqui, as outras portas USB. Já que a gente tem duas portas, cada bloquinho desse aqui é para uma porta frontal. Se chegarmos perto aqui, talvez não vai dar para perceber, mas está escrito USB nessa ponte aqui. Também tem USB escrito nessa. Temos uma pequena tabelinha na placa informando justamente a disposição de como a gente vai conectar aqui. Então, nas placas mais novas é bom reparar nas letras, nas tabelas indicativas do como é que o jampeamento deve ser feito na própria placa. Tiramos dois aqui. Agora sim, esses outros jumpers aqui estão ligados para LED de HD, alto-falante, esse tipo de coisa. O maior, essa parte frontal aqui, quando a gente for retirar, é o jumper do alto-falante, em inglês speaker. Na frente dele, soltando um espaço aqui, ó, a gente tem o Power LED, que é esse verdinho aqui, positivo, e o branco, o negativo. Aqui a gente tem 3 jumpers e ele está ligado no primeiro e no último, no caso dessa placa. Na outra aqui a gente tem, respectivamente, o Power Switch, que é o botão de ligar, e o HDD LED, que é o LED de detecção do disco. Como eu comentei inicialmente, esse modelo de gabinete não tem o botão de reset. Por isso está a ausência do jumper dele. Temos aqui também, como eu comentei, que esse gabinete tem um cooler a mais, ele também precisa ser alimentado pela placa. Então tá ligado na placa mãe aqui. E onde está escrito SysFan. Vamos deitar novamente aqui para a gente poder tirar o pente de memória. Para tirar o pente de memória, a gente precisa liberar as travas. Segurar na parte de cima e não tocar os contatos. A gente tem algumas informações aqui nesse adesivo na memória. A gente poder ler aqui, ó, a memória de 512. DDR2.
E alguma descrição lá, PC 5300. Informação de fabricante, onde é que foi comprado e tal. Aí o DDR2 tem que prestar atenção justamente onde fica esse encaixe, que é semelhante ao da placa. Se a gente tentar colocar na posição incorreta ou tentar colocar uma memória, por exemplo, DDR, num slot DDR2, ela não vai conseguir se encaixar. O que mais que a gente pode remover aqui? Temos também mais esse encaixe aqui, que é o alimentação do cooler da fonte do processador. Tiramos aqui. O cooler está parafusado para poder, então para tirar precisa de desparafusar aqui. Vou dar uma pausa no vídeo aqui pra gente, enquanto eu procurar as ferramentas aqui. Daqui a pouco a gente volta. Após desparafusar aqui e desconectar qualquer cabo que tinha ligado à placa-mãe, a gente pode remover o cooler do processador. Esse aqui conta do modelo que tem uma molinha, e onde é na própria placa-mãe existe um buraco onde o parafuso fica soldado. Então a gente é justamente os 4 apoios onde fica o cooler na placa-mãe. Temos aqui quem tem uma massinha. Essa aqui é a pasta térmica. Como o processador é um dos elementos que mais aquece no computador, a gente usa, além do cooler para fazer o resfriamento, usa-se essa pasta térmica para garantir que a temperatura não, para que não superaqueça o computador e acaba gerando travamento. Então aqui, para não precisar tirar o computador, a gente também na própria placa-mãe tem um selo informando qual o modelo de processador que está usando. Nesse caso, o processador Celeron 430, como a gente pode ler aí. O modelo de cooler aqui, botar de cabeça para baixo. Cooler PT P4, que é o mesmo formato do Pentium 4, 775, que é o socket utilizado pelo Pentium 4, e o Celeron também, e várias famílias de processadores da Intel. Então, com o processador a gente não vai mexer, porque ele é um dos itens mais sensíveis e dificilmente você vai precisar mexer no processador. Só em última instância, caso seja detectado que fazer teste na placa-mãe e não ligar e não funcionar, pode ser que o processador tenha queimado. Mas aqui a gente já pode continuar. Com relação a desparafusar a placa-mãe, a gente tem que tomar cuidado da mesma forma.
existem vários parafusos que ligam, que estão soldados ela ao gabinete. Então, só depois de remover todos eles, a gente vai conseguir tirar a placa mãe. Como a gente tem esse cooler aqui, a gente não vai conseguir tirar antes de tirar ele. A fonte também tem que tirar, parafusar aqui o drive CD e o HD. Em alguns casos a gente tirou só um lado da placa, mas às vezes são parafusados os dois lados. Então, portanto, a gente vai ter que verificar isso e abrir a outra tampa do gabinete. E tomar cuidado ao retirar todos os parafusos, tomar cuidado para que ele não bata na placa mãe. Vamos dar uma pausa no vídeo aqui enquanto eu desparafuso os equipamentos. Continuando, a gente pode pegar lá tanto uma chave de ferramenta do tipo chave de fenda normal, como chave Phillips. No momento aqui eu vou usar uma chave de fenda. Tentando tomar o máximo de cuidado possível para que a chave não caia na placa mãe e venha estragar alguma trilha. Então esse processo aqui de desparafusar é bem tranquilo. Então vou dar uma pausada aqui para a gente continuar depois o vídeo. Retiramos aqui o HD. Tomar cuidado para não ter contato muito com essa placa, que é muito sensível. Da marca com as informações dele aqui. E o principal que é de interesse nosso é que esse HD é do padrão SATA. Então o encaixe é dessa forma aqui. A gente tem essa parte maior é de alimentação de energia e essa parte menor aqui é de dados. E verificar que há um encaixezinho aqui levemente inclinado. Se a gente reparar aqui no conector, há também essa em forma de L. Então isso aqui tem que estar igualzinho no encaixe no HD. E na placa também vemos que tem esse encaixe em forma de L. Com relação ao conector IDE, temos esse chanfre aqui de frente com uma parte que não tem pino. Tanto na placa como no dispositivo há essa conexão. Da mesma forma, temos aqui o chanfre,
estão nessa posição, e na frente aqui não temos um pino para poder encaixar. Na ponta do cabo que se conecta ao dispositivo, da mesma forma. Tirar esse HD aqui para ele não cair e estragar. Guardar aqui o cabo do HD. Remover agora o drive de CD. Dar uma pausa aqui para poder desparafusar com as duas mãos. Após remover, o drive CD tira pela parte da frente do gabinete. Vamos tirá-lo aqui e identificar. Temos a parte que conecta a energia, a parte onde vem o cabo de dados, justamente com aquele espaçozinho para que não desconecte errado, e a área dos jumpers. Então a área dos jumpers é o que? Como a gente tem dispositivo IDS, a gente tem no máximo, a maioria das placas tem duas entradas, e cada entrada consegue gerenciar dois dispositivos, sendo um dos dispositivos vai estar funcionando na posição master e o outro na posição slave. Então a gente precisa definir a posição desses jumpers. Então a gente pode reparar aqui na própria parte de cima do HD, a gente tem a opção lá SLA. A gente tem aqui MA, SL e CS, e a outra opção reservada. O MA é na posição master, SL é slave, e a posição CS é Cape Select. Ou seja, se a gente tiver dois dispositivos em cabos diferentes, o próprio cabo identificar. Quem tiver na primeira porta vai ser o master, e quem tiver na segunda porta vai ser o slave. Seria selecionado pelo cabo. Ou como a gente tiver dispositivos usando o mesmo cabo na mesma porta, a gente vai ter que utilizar um no modo master, outro no modo slave, que é esse jumperzinho aqui na primeira ou na segunda casa. E esses outras posições aqui é para poder ligar alguns efeitos, sons antigos. Você ligar a caixa de som, alguns efeitos sonoros do drive de CD diretamente na placa-mãe. Então, vamos deixá-lo aqui de lado e continuar desmontando nosso computador aqui. Dificilmente a gente tem a necessidade de remover até a placa-mãe do gabinete, a não ser que o computador apresente algumas vezes travamento, desligamento automático sem nenhuma razão aparente. Pode ser que existe algum parafuso ou algum outro contato entre a placa-mãe e o gabinete, fechando no curto. Mas para efeitos didáticos a gente vai continuar aqui removendo a placa-mãe inteira do gabinete, tomando o máximo de cuidado para não danificar
a placa. Para remover aquele cooler lá que não vai dar espaço para a gente tirar, a gente do lado de fora da placa-mãe a gente tem onde tirar. Pode desparafusar ele aqui. Removemos aqui aquele cooler adicional. Temos as posições aqui, os 4 parafusos dele. Os 4 parafusos estão aqui. No caso, o montador usou a abraçadeira aqui para esses cabos da fonte não ficar oxidado. Aí, se a gente quiser remover tudo, a gente vai ter que cortar essa abraçadeira. No caso, para isso utilizaremos um alicate. Tiramos a ferramenta aqui e iremos remover. Essa prática de usar a abraçadeira é muito importante porque para evitar que os cabos da fonte ficam soltos dentro do gabinete. E algumas vezes pode até danificar algum outro componente na placa. Agora vamos retirar a fonte. Da mesma forma que for tirado daquele cooler, a fonte, os parafusos são externos. Então a gente tem aqui os pontos, os parafusos que a gente tem que tirar. Fonte parafusada já pode ser retirada. Iremos aqui terminar de remover alguns dispositivo aqui da placa de fax modem. Tá ligado na porta PCI. Só precisa remover esse parafuso aqui antes. Para retirar, iremos balançar para ir soltando o slot. Placa de fax modem, sendo uma linha, uma dessas pontas são ligadas ao telefone e a outra a linha telefônica, e ele faz a conversão. Também é identificado aqui pelo positivo. Então iremos agora parafusar a placa-mãe. Além dos parafusos externos, ou seja, mais próximo da saída,
este outro aqui, esse extremo, e esse verificamos aqui que existe parafuso no meio também, então esse também deve ser removido. E na hora de colocar, todos devem ser colocados. Aí não pode negligenciar e fazer aquele costume de deixar sobrar parafuso, principalmente na placa mãe, que deve ser muito bem fixada ao gabinete, que se ela ficar balançando ou ficar frouxa, ela pode vir a estragar. Então a gente vai desparafusando aqui. Pronto, retiramos todos os parafusos. Então a placa agora já está totalmente removida do gabinete. Isso aqui é a parte que fica justamente abaixo da placa, onde é fixado o processador. Colocaremos a placa aqui no local onde ela não possa cair. Então essa suporte aqui fica fixado abaixo da placa mãe. Afixando a placa mãe ao cooler. Iremos pegar o cooler novamente aqui. Então esses parafusos passando por esses orifícios aqui, afixam o cooler, placa mãe. Em caso de dúvidas ou contato aí sobre qualquer dúvida que a gente tem sobre a matéria, além de usar os fóruns lá da disciplina e criar perguntas específicas sobre essa aula, vocês podem entrar em contato comigo no e-mail, que é marcelino82@gmail.com, ou pelo Facebook, marcelino.macedo.9, e eu tenho um canal do YouTube de alguns vídeos de manutenção relacionado com curso e outras coisas da área de informática, que é o www.youtube.com/marcelinogm182.